Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Opa, peraí. Começou. Pessoal, olá, tudo bem? Bom, e aí, meu caro aluno, como você está? Seja muito bem-vindo à minha casa e, diante do momento que estamos passando, né, do momento que a gente precisa de bastante força e principalmente ficar em casa para cuidar dos nossos familiares, nós, professores da Unicesumar, também estamos fazendo o mesmo que vocês. Estamos trazendo vocês aqui mais próximo da gente para a gente continuar a nossa disciplina. Bom, hoje não é diferente. Hoje nós vamos falar de estatística aplicada à educação. Faz tempo que a gente não se vê. A gente se viu lá nas nossas aulas conceituais. Se você não assistiu às aulas conceituais, não perca. Assista todas as aulas conceituais, ok? É muito importante. Lá a gente explica bem bonitinho, passo a passo para vocês e elas foram preparadas com muito carinho. Bom, mas hoje eu estou aqui para convidar você, aluno, que está aí, para a gente poder debater um pouquinho mais sobre a nossa unidade 1. A nossa unidade onde a gente vai falar da estatística aplicada à educação básica, bem em todas as suas interferências, mas assim, partindo para a parte básica mesmo, né, do nosso conteúdo. A parte principal, que vai dar know-how para vocês, ou seja, conhecimentos e habilidades, para que vocês possam entender todos os aspectos, tá, que vão vir na nossa disciplina. Beleza? Bom, vamos lá falar um pouquinho de estatística aplicada à educação básica. A nossa unidade 1 é a introdução à estatística, como eu já falei para vocês. E hoje, como vocês podem ver aí na tela, a gente vai falar sobre esses objetivos aqui. A gente vai falar os principais aspectos da nossa ementa. Vamos falar um pouquinho brevemente do que se trata da nossa ementa. Vamos falar um pouquinho sobre a importância histórica da estatística. Afinal, ela é uma ciência e, como vocês já sabem, toda ciência é uma construção humana e tem sua importância histórica. E depois, nós vamos entender os diferentes termos utilizados quando a gente diz sobre estatística. Quando a gente fala da estatística, quais os principais termos? Afinal, eu falei para vocês, nessa aula, vocês têm que conhecer, ter a base para o know-how, os conhecimentos necessários para entender toda a nossa matéria. Vamos lá? Beleza? Posso contar com você, com a sua participação? Papai e caneta aí apostos para poder a gente conversar um pouquinho mais e escrever bastante? Bom, vamos lá então. Bom, por onde a gente vai caminhar, vocês já sabem, né? São os aspectos. Vamos falar sobre a nossa ementa. Bom, antes de mais nada, eu tenho certeza que você deve estar se perguntando: meu Deus, essa disciplina estatística é tão temida, eu corri de tudo que era matemática e vou cair numa disciplina de estatística. Pode ficar tranquilo, meu caro aluno. Aqui a gente não vai falar tudo sobre a estatística em toda a sua amplitude. Aqui a gente vai trazer a estatística voltada para um olhar da educação. A estatística, para ser trabalhada, é na educação básica. Então não é uma estatística mais leve, muito mais tranquila, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bom, vamos lá? Qual que é o aspecto da nossa ementa principal? É o objetivo dessa disciplina no nosso curso. Como eu já falei, trabalhar a estatística visando a educação básica, proporcionando ao acadêmico o quê? As noções da estatística descritiva, bem como fornecer o que também, meu caro aluno, fornecer a você o instrumental necessário para entender a estatística no ramo da educação. Tá? Então, já falei, a estatística aqui é para a educação, não é para um curso de estatística, afinal tem um curso de graduação somente voltado para a sua disciplina. Quer saber mais sobre a sua ementa? Quer saber mais claramente sobre as nossas unidades, a justificativa do curso, né? Todos os aspectos que eu estou trazendo aqui para vocês, é só conferir lá no seu ambiente do aluno, que vocês têm aí a ementa lá e vocês podem conferir ela com todos os detalhes. Beleza? Ok? Entendido o nosso objetivo? Compreendeu os principais aspectos que estão inclusos na nossa ementa? Então, bora lá, bora conhecer um pouquinho da estatística e a sua história. Bom, a estatística dentro da educação básica realmente ela é novidade, tá? Ela vem de uns tempos para cá.
aplicada de forma a dizer a sua palavra. Mas a estatística como ciência, ela é uma ciência bastante antiga. E ela teve o começo da história da ciência voltada à estatística, quando a gente teve a primeira análise que aconteceram lá por volta do século XVI. Que análises são essas, professor? Bom, imagina só, os egípcios já tabulavam os dados, eles já contavam as suas histórias, já contavam o número de habitantes e tudo mais, e já colocavam em suas tábulas. Tábulas é aqueles instrumentos, aquelas rochas, que têm informações. Bom, os gregos também já faziam isso, então a estatística já está inclusa na nossa história desde a antiguidade. Só que a partir do século XVI surgem as primeiras análises. Opa, peraí, eu tenho esses dados aqui, como que eu posso fazer para chegar a uma decisão final utilizando esses dados? Analisando-os. Então, a partir do momento que a gente tem análise, a gente tem o quê? As nossas possíveis inferências e as nossas possíveis respostas. A partir desse momento, é que a estatística ganha um aspecto científico. Ela ganha o aspecto de ciência propriamente dita, porque nós temos o quê? A permissão, a possibilidade de entendê-la como uma ciência que pode me prover respostas dependendo da análise do que eu vou investigar, tendo como dados os aspectos mais antigos. Sabe quais foram os primeiros aspectos analisados? Foram o número de habitantes, a taxa de mortalidade, ou seja, o número de óbitos de uma cidade, a quantidade de nascimentos, de óbitos, de novo, Então, assim, a estatística ela já tem essa parte histórica, só que não tinha análise. A partir do momento que eu tenho essa análise, eu consigo entender o aspecto da ciência que envolve a estatística. Bom, ela ganha status de conhecimento científico com Godofredo Auchinhal, tá? Que trouxe os objetivos claros da estatística. Dentre eles, a gente pode analisar que a estatística ela tem como objetivo claro, meu caro aluno, promover e permitir conclusões que vão muito além de dados. Ou seja, eu tenho dados ali colocados organizados no papel, no papiro, numa tábula, enfim. Eu tenho os dados organizados, mas dados por dados não é estatística. Estatística é a partir do momento que você consegue tirar respostas, tirar conclusões a partir daqueles dados, a partir da apresentação daqueles dados, concluir, tirar inferências, tá? Induções. Vocês vão entender melhor agora quando a gente partir para aspectos, mais propriamente ditos da estatística. Antes de mais nada, a palavra estatística ela vem do latim stato, que significa estado, por conta do quê? Das primeiras atividades que incluíram a estatística, que foram atividades de estado, tá? Então, o que são atividades de estado? Número de habitantes, número de taxa de mortalidade, número de nascimentos. Isso são aspectos que o estado precisa. E essas atividades de estado, que deram o nome da palavra estatística, tá? Então, ela vem dessas atividades de estado. Tudo bem? Tudo certo? Bom, tenho certeza que sim até aqui. Mas, segundo Crespo, um dos autores mais fundamentais da nossa área, a estatística ela é uma parte da matemática aplicada, que fornece o quê? Métodos, olha só que interessante, métodos para coleta, organização, descrição, análise e interpretação dos dados, possibilitando a tomada de decisões. Tomada de decisões é o passo mais importante da estatística. Como eu disse, somente ter dados não é estatística, mas o que você faz com esses dados, isso sim é estatística. E para isso, a gente tem uma diversidade muito grande de métodos, de análise, métodos de coleta, porque não é assim a torta da direita. Obviamente, você vai perceber com o andar da carruagem, o andar da nossa discussão, que o ensino de estatística ele não é a torta da direita. Okay? Ele tem um rumo, ele tem uma coisa chamada ciência por trás, tem objetivos claros, um método científico. E a gente vai falar mais desse método, sabe onde? Na nossa primeira live. Beleza? Vamos lá? Ok, então a estatística ela se destaca pelo seu potencial analítico. Isso eu já deixei claro. Agora, sabe qual que é o principal erro? O principal erro de estatística é confundi-lo com uma ferramenta matemática. Bem pelo contrário. Ela utiliza a matemática para a análise dos seus dados e não serve como ferramenta da matemática. Afinal, a estatística é uma ciência. Nós temos uma graduação, um curso de graduação de estatística. Ok? Vamos lá? Estatística descritiva e inferencial.
Professor, como assim? Então, a estatística como ciência ela é subdividida em dois grandes grupos. A estatística descritiva e a inferencial, que juntas formam o que nós conhecemos como a estatística propriamente dita. Vamos conhecer melhor o que são essas definições? Olha só, seguem aqui na tela. O que é uma estatística descritiva? Ela também é considerada como dedutiva, tá, pessoal? Bom, a estatística descritiva ou dedutiva é aquela que tem como função principal organizar e apresentar os dados, sejam eles na forma de gráficos, tabelas, resumos numéricos, entre outros. Essa é a parte dos dados da estatística. É aqui na estatística descritiva. Agora, se você quer saber da parte mais indutiva, a parte mais inferencial, daquilo que eu posso aferir sobre a estatística, é papel e parte responsável da estatística inferencial. Tá? É ela que participa da tomada de decisões, é ela que permite você, investigador, eu tenho certeza que você vai precisar de estatística na hora de falar do seu TCC e tudo mais, seus projetos de conclusão de curso e tudo mais, seus artigos, afinal, eu quero que você progrida na sua carreira, né? Então eu quero que você tenha artigos científicos, e para isso você vai utilizar a estatística. Mas olha só, é a parte da estatística indutiva ou inferencial que permite aferir sobre um comportamento. Comportamento do quê? De uma população ou de uma amostra. Peraí, professor, como assim? Comportamento de uma população e amostra? Estamos aqui entrando no primeiro conceito da nossa disciplina que tem que ficar muito claro para vocês. O que é uma população e o que é uma amostra. Ok? Vamos lá? Bom, tem essa imagem que também está aí no seu material didático. O que é uma população? O que é uma amostra? População versus amostra. População nada mais é do que todo o conjunto que você quer analisar, tá? De um determinado aspecto. Então, todo o conjunto que você quer analisar, todos os dados que você quer analisar, é uma população. Mas, às vezes, estudar a população inteira é muito complicado. Então, por isso, nós selecionamos uma amostra que seja representativa. Então, a população é o conjunto total que você quer analisar. Por exemplo, olha essa população. Que grande que é essa população? Eu quero analisar o quanto a população daqui, por exemplo, da minha cidade, tem acesso à televisão. Tem acesso à televisão, aos meios digitais. Bom, eu posso fazer isso numa pesquisa estatística? Sim, analisando toda essa população. Só que concorda comigo que analisar toda a população é uma tarefa muito difícil? Investigar habitante por habitante da minha cidade é realmente bem complicado. Para isso que nossos estudos, a maioria, pega o quê? Uma parte mais simples, tá? Que é uma amostra. Mas espera aí, não é como eu disse a torta direita. Você tem que pegar essa amostra e essa amostra tem que ser representativa. Como que eu posso ter uma amostra representativa? Muito simples. Bom, por exemplo, se eu quero estudar toda a população de Maringá que tem acesso à televisão, o que eu faço? Eu secciono a minha cidade em 4 grandes regiões, por exemplo, Norte, Sul, Leste e Oeste. Eu pego uma quantidade de habitantes da região Norte, uma quantidade de habitantes da região Sul, uma quantidade de habitantes da região Oeste e outra da região Leste. E aí eu faço a investigação com esses habitantes. Concordam comigo que eu vou estar falando um pouquinho deste lado desses habitantes, vou estar falando um pouquinho deste lado desses habitantes e vou estar falando um pouquinho deste lado desses habitantes? Bom, muito bem. Então, isso é uma população representativa, tá bom? Então, como eu disse, ser representativo, ou seja, ter todas as características da população, só que em menor escala. Correto? Deu para entender aí pela imagem? Ó? Aqui eu tenho todos os habitantes que representam essa população inteira. E assim, conforme meus dados, eu posso mostrar para eles, com a minha pesquisa, eu posso dizer para eles que, por meio da minha pesquisa, analisando uma amostra, eu posso aferir que a população, toda a população de Maringá tem 66% dela tem acesso à televisão ou aos meios digitais. Entenderam? Entenderam como funciona? Muito bem. Então, a população é o todo, a amostra é uma parte do todo, só que representativa. Tá bom? Vamos falar um pouquinho de variáveis. E a primeira coisa que eu sempre escuto é: vixe, vai complicar, né, professor? Bom, e eu sempre respondo para os meus alunos da seguinte forma:
Isso vai depender das variáveis. Aí eles ficam meio assim, mas como assim vai depender das variáveis, professor? Bom, muito simples. Afinal, em uma pesquisa, a quantidade de variáveis que você quer investigar pode ser mais fácil ou mais difícil dependendo do número de variáveis que você vai investigar. Então, por isso que eu digo, vai depender das variáveis. Mas, então, o que é variável? O que é variável? Bom, variável aqui, pessoal, é a característica de interesse. É a medida que é medida em cada elemento da amostra ou de toda a população. Segundo Silva, as variáveis podem ter valores numéricos e não numéricos. E agora vem a parte que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Tá? Por favor, foco. Então a gente vai entender o que são variáveis qualitativas e o que são variáveis quantitativas. Já anota aí, cada uma delas tem 2 tipos principais. E aí a gente vai discutir melhor cada um deles. Fechou? Muito bem? Então vamos lá. O que são variáveis qualitativas e quantitativas? O próprio nome diz. Olha que bacana, que é para você entender e assimilar isso com vontade. O próprio nome diz. Variáveis qualitativas, vamos começar por elas, como está ali, são aquelas que expressam a qualidade. Por exemplo, um atributo da minha população ou da minha amostra. Que atributo pode ser esse, professor? Bom, vamos lá. Olha só, o estado civil, cor, etnia, nacionalidade, enfim, todos são atributos, são qualidades, ok? Que eu posso enxergar na minha amostra. Já as variáveis quantitativas são as variáveis que, como o próprio nome diz, vem de quantidade. As variáveis quantitativas são aquelas que compreendem todas as variáveis, aquilo que você quer investigar em uma população, e isso é a variável, tá? Que tratam de um valor numérico relacionado à população, como o número de filhos, o número de funcionários de uma empresa, quantidade salarial que cada setor tem nessa empresa, ou cada indivíduo que trabalha nessa empresa tem, o número de professores, a quantidade de alunos que nós temos aqui no curso de pedagogia, né, a quantidade de alunos acessando as aulas conceituais, ok? A gente tem como ver tudo isso através dos nossos medidores, que medem o quê? As variáveis quantitativas, beleza? Então, acessem, né? As aulas conceituais são muito, muito importantes. Tudo bem? Beleza? Podemos seguir? Tenho certeza que sim. Bom, pessoal, então nós temos 2 tipos de variáveis. E vocês viram que não é nada complexo. Variáveis qualitativas expressam a qualidade. E as variáveis quantitativas expressam a quantidade, mais relacionadas aos números. E as outras, a qualidade. Beleza? Mas, como eu disse, já tem 2 de cada uma. São 2 principais de cada uma. Vamos falar das 2 principais referentes às variáveis qualitativas, lembre-se, de qualidade. Bom, as variáveis qualitativas que expressam a qualidade são aquelas chamadas variáveis qualitativas nominais ou qualitativas ordinais. Olhem só, as qualitativas nominais são aquelas que não permitem ordenação. Elas não permitem que você faça alguma ordenação. É mais ou menos aquele ditado: a ordem dos fatores não altera o produto. Não entendi, professor. Vamos lá. Olha só. As variáveis qualitativas nominais são aquelas que não permitem ordenação. Ou seja, a ordem dos dados não dependem de uma ordem crescente ou decrescente. Olha só. Vamos analisar um pequeno grupo de pessoas e perceber o seu estado civil. Vocês concordam que a ordem que eu colocar aqui, ó, nesse lado do meu quadro, aqui, ó, solteiro, casado, divorciado, a ordem que eu colocar aqui não vai interferir? Não vai interferir, não tem uma ordem. Afinal, eu posso estar casado, solteiro, viúvo, enfim, divorciado. Isso aqui não vai interferir a ordem que eu colocar isso aqui. A mesma coisa com a cor favorita dos alunos. Eu investigando a cor favorita dos meus alunos, independente da cor que eu colocar, se é branco, se é preto, se é verde, azul primeiro, isso não depende, isso não interfere nos dados. Porque são qualidades nominais que não necessitam de uma ordem, nem crescente nem decrescente. Não precisa, não tem uma ordenação. Muito diferente das qualidades ordinais, ou seja, das variáveis qualitativas ordinais.
Essa sim, já existe uma ordenação. Ordenação essa que a gente segue em nossa sociedade. Olha só, se eu investigo o grau de escolaridade, por exemplo, de uma região, de uma população, né, ou até mesmo uma amostra, como vocês podem ver, eu não posso colocar no meu quadro, na apresentação, não fica coerente eu colocar com quem tem, tipo, ensino médio primeiro, depois fundamental incompleto, depois fundamental completo. Não é assim que funciona. Afinal, nós temos uma ordem que a gente segue de estudos, né? Uma ordem crescente, que é começando lá pela educação infantil, depois educação básica. Aí nós temos o quê? Fundamental completo, incompleto, médio incompleto, para depois do ensino médio chegar ao nível superior, não é mesmo? Então, já existe uma ordem pré-estabelecida. Assim como o grau de queimaduras. Geralmente a queimadura, quando você vai fazer, tem uma queimadura no fogão, em algum lugar, você começa se queimando pelo grau 1, grau 2 e grau 3. Né? É muito rápido, pode ser muito rápido ou pode ser devagar o nível, né, que você vai chegando a esses graus. Porém, você tem uma ordem que é crescente ou decrescente. Ok? Então, as variáveis qualitativas ordinais possuem uma ordenação diferente das qualitativas nominais. Beleza? Tudo certo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre as variáveis quantitativas. E lembra que eu falei? Aqui nós também temos duas. Só que é bem tranquilo de entender, tá? É o seguinte, o segredo tá na metade da unidade. Como assim? Não entendi, professor. Vamos lá. Você consegue, por exemplo, dizer que dentro de uma população, 1 cidadão e meio gosta da cor preta? Não, isso não é possível. Você não tem como verificar um cidadão e meio. Então, isso vai delimitar para você saber qual tipo de variável quantitativa você vai analisar. Se é uma variável quantitativa discreta ou contínua. As variáveis quantitativas discretas são aquelas que não admitem valores menores que uma unidade. Por exemplo, estou estudando a quantidade de pessoas que gostam da cor azul. Eu não tenho como ver uma pessoa e meia. Então, é somente unidades inteiras. Tá? Somente uma unidade, ou seja, 30 pessoas, 20 pessoas, 40 pessoas, enfim. Tá? Agora, as quantitativas contínuas, como vocês podem perceber ali na tela, são as variáveis que admitem partes da unidade. Olha só que bacana, o peso. Então, você pode analisar o peso de uma população ou a amostra, né? Como vocês já viram aí no começo da nossa aula, e aí você consegue aferir sobre o peso de uma pessoa, trazendo isso para dados estatísticos, analisando o quê? Variáveis quantitativas do tipo contínuas. Por exemplo, 32,8, ou seja, 32,8 kg, 1,45 m, isso é um número decimal. As variáveis quantitativas contínuas, elas permitem essa ordenação, essa caracterização, na numeração decimal, diferente das quantitativas discretas. Então, simples, quantitativas discretas, números inteiros. Quantitativas nominais, números quebrados ou conhecidos como aspectos decimais. Ou seja, uma unidade e meia, mais que uma unidade. Beleza? Tudo certo? Vamos lá então. Olha aqui, trouxe alguns exemplos para você. Cor de pele, qualitativa nominal. Grau de queimadura da pele, qualitativa ordinal. Idade, quantitativa contínua. Nacionalidade, qualitativa nominal. Assim em diante, número de quedas em idosos. Eu posso ter uma quantitativa discreta, porque eu não posso ter uma queda e meia. Entenderam? Então, fechou. Vamos conhecer o nosso resumão aqui, que é esse aqui, essa imagem. Então, tipos de variáveis. Nós temos as variáveis que investigam a qualidade e nós temos as variáveis que investigam o quê? A quantidade. As variáveis que investigam a qualidade, as qualitativas, podem ser divididas em nominais e ordinais. Nominais não requerem uma ordenação. Ordinais requerem uma ordenação. Variáveis quantitativas discretas, somente números inteiros. Variáveis quantitativas contínuas, eu posso ter números quebrados com decimais, tá? Por exemplo, aqui, número de alunos, número de candidatos, número de irmãos. Contínuas, peso, altura e temperatura. Enfim, temos várias possibilidades.
Beleza? Esses são aspectos fundamentais da nossa disciplina, meu caro aluno. Eu confio em você, junto assistindo às nossas aulas conceituais, entender isso, fazer um mapa mental, escrever no caderno, ver se você conseguiu entender essa diferença. Bom, nosso estudo acabou aqui? Não, hoje ainda não. Hoje ainda falta a gente falar de um aspecto fundamental, que é a abordagem dos dados estatísticos. Como que nós fazemos a coleta desses dados? E como que nós fazemos a abordagem deles? Bom, a gente tem duas formas, que são o levantamento do tipo censitário e o levantamento do tipo amostral. O censitário, ele analisa toda a população, e por isso ele é bem mais difícil. Os dados do IBGE, por exemplo, utilizam o levantamento do tipo censitário, bem completo, bem difícil, porque é toda a população. Já os dados do tipo levantamento amostral, eles são baseados em quê? Em amostras. E aí, que tipo de formas a gente pode ter para coletar essas amostras? Eu posso ir lá e, vou definir a área da cidade e vou fazer minha amostra? Não, não é bem assim. Nós temos técnicas de amostragem que permitem com que a gente faça uma amostragem de forma coerente, concisa e de uma forma científica. Ok? Vamos conhecer aqui, ó. Primeira técnica de amostragem é a técnica de escolha dos elementos da população, que irá compor o quê? A amostra a ser estudada. Nós temos duas técnicas bastante conhecidas, dois grandes grupos, que são as técnicas probabilísticas e as não probabilísticas. As probabilísticas são técnicas aleatórias e que dão a chance a todos os membros, né, daquela população ter a chance de serem utilizados. Já as técnicas não probabilísticas não são aleatórias, elas são de maneira intencional. Quer um exemplo disso? É quando você vai fazer a pesquisa utilizando um remédio, um medicamento. Você precisa de pacientes, né, doentes que se aceitem testar o medicamento para determinada causa. Então, o que acontece? Você tem que selecionar os pacientes, você tem que selecionar. E então, você não utiliza uma abordagem aleatória, mas sim não probabilística. Beleza? Vamos conhecer melhor sobre essas técnicas aqui. A amostra aleatória simples. Como eu disse, você oferece a chance a todos os membros, né, da sua população a fazer parte da sua amostra. Olha só, todos os elementos da população têm igual probabilidade de serem escolhidos. Exemplo claro é um sorteio. Um bingo, por exemplo. Quem já jogou bingo? Tenho certeza que você já ficou frustrado quando faltava uma pedrinha para você conseguir, e aí outra pessoa gritou bingo e saiu correndo. Você torce para que ela tropece, torce para que ela faça qualquer coisa que dê errado, porque falta só uma para você, mas não é sempre que dá certo. Não é mesmo? É triste, eu entendo. Mas vamos lá. Olha só, tem igual probabilidade de serem escolhidos, não somente antes de ser iniciado, mas até completar-se o processo de coleta. Todos têm a mesma chance de serem sorteados. Por exemplo, o bingo. Tá? Uma técnica de amostra um pouquinho mais complicada é a amostragem proporcional estratificada. Ela é um pouco mais complexa, mas nem tanto assim. Quando a gente fala de estratificada, é que você quer um extrato, você quer uma pequena parte daquela sua amostra. Então, você selecionou uma amostra de uma população, mas você quer um pequeno extrato dela. Você quer uma parte ainda menor. Então, o que acontece? Você tem que selecionar partes menores. Como você pode fazer isso? Olha só, o seguinte exemplo que eu tenho para vocês. O diretor de uma empresa quer escolher a cor de carros de sua firma. E para isso, ele realizou uma pesquisa entre os funcionários acima e abaixo de 30 anos. Esses vão ser os meus extratos, ok? E em seguida, ele sorteou apenas 10% desses integrantes. Olha que engraçado. Eu tinha 200 funcionários acima de 30 anos. Então, foi escolhido o quê? 10% deles foi 20. 20 foram escolhidos. E eu tinha 100 funcionários abaixo de 30 anos. Ou seja, 10% desses funcionários, 10 foram escolhidos. Vocês concordam comigo que, nesse caso, a cor do carro, né, da firma vai ficar sob decisão dos funcionários acima de 30 anos, porque eles são maioria? Entenderam? Então, eles foram o meu extrato final. Foi necessário dividir a minha população, que foi investigada em extratos. E no interior de cada extrato, tá, que eu peguei ali, que separei, acima de 30 anos e menores de 30 anos, esses são os extratos. Dentro de cada extrato, eu sorteei um número de pessoas.
ok? Então eu tive que tirar uma amostra dentro dos meus extratos. Então eu tirar uma pequena parte dentro da minha amostra. Compreenderam? População, amostra uma pequena parte. No caso aqui, na estratificada, eu tenho toda uma população, funcionários da empresa. Acima de 30 anos, um extrato. Abaixo de 30 anos, outro extrato. E depois eu peguei 10% de cada um. No caso, eu selecionei, tirei um extrato do extrato. Tirei uma pequena parte daquela amostra. Tudo bem? No caso aqui, a decisão da cor do carro ficou dos funcionários acima de 30 anos. Ela ia prevalecer, porque eles têm uma quantidade maior de pessoas. Ok? Estamos chegando no final da nossa aula, meus caros alunos de hoje, e eu tenho certeza que falta a gente conhecer uma técnica bem interessante, que é a amostra sistemática. Ela ocorre quando a população que vamos pesquisar encontra-se naturalmente em ordem. Olha só, por exemplo, você trabalha em uma empresa, né? No seu caso, mas você poderia trabalhar em uma empresa e você quer testar os aparelhos que estão sendo produzidos. Concorda que eles vão estar enfileiradinhos ali na esteira, indo para o consumidor? O que você vai fazer? Você pode pegar qualquer um daqueles aparelhos, porque eles já estão em uma ordem. Já vem em uma ordem pronta que estão ali na esteira. Se você pegar qualquer um deles, você vai estar selecionando. Tá? E você vai estar testando. Você pode aferir, depois de testar todos aqueles que, de acordo, o último lote está com problemas, o último lote está com defeitos, não está com defeitos, de acordo com o seu teste que você fez nesse levantamento amostral, pegando as amostras do último lote. Ok? Já vem em uma certa ordenação. Olha só, exemplo, linhas de produção de uma empresa ou os prontuários médicos. Você pode pegar qualquer um deles que já tem uma certa ordem. Tudo bem? Entenderam então? Diferenciaram população, amostra, conheceram hoje o que é variáveis quantitativas e qualitativas e suas subdivisões. Mas antes, eu quero finalizar nossa aula de hoje dizendo que a gente vai construir juntos essa disciplina. Tá? Eu aqui na minha casa e você aí da sua, todos juntos para construir esse conhecimento da nossa disciplina de estatística. Aguardo vocês na nossa próxima aula e não deixem de ver as aulas conceituais. Ok? Até mais, meus caros alunos. EAD, Unicentro, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.